Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Margarida apareceu. E, gente, hoje eu apareci com a notícia mais linda e mais esperada de toda a minha vida. Vai fazer um mês que eu descobri minha gravidez e eu comecei a gravar alguns vídeos para postar futuramente para vocês verem, né? No caso, vocês não vão ver esse vídeo que eu tô fazendo agora em tempo real, vocês vão ver mais pra frente, quando eu tiver com mais semanas, enfim, para vocês acompanharem um pouquinho de como foi esse processo quando vocês descobrirem a minha gravidez, o meu diário de gravidez secreto, galera. Irei gravar para vocês ficarem sabendo de como que foi, tudo, sabe? Como vocês sabem, tem aqui no meu perfil, em 2022 eu tive uma perda que foi uma perda, assim, muito difícil pra mim. E depois dessa perda eu não tive mais vontade de tentar engravidar, não tive mais vontade de ser mãe por medo. Porque assim, gente, quando você passa por uma perda, você acha que nunca mais nada vai dar certo na sua vida. É um negócio muito louco, é um sentimento muito louco de culpa. É um sentimento que, tipo assim, você poderia ter feito mais. Sendo que a perda não é algo que está no nosso alcance. Claro, se o médico fala assim pra gente, você tem que fazer repouso, você vai fazer o máximo para você conseguir manter aquela gravidez. Mas na minha situação, que aconteceu comigo em 2022, eu não tive a oportunidade de tentar continuar com a minha gravidez, porque eu sofri um aborto espontâneo e isso ficou marcado na minha vida. E não, gente, por mais que a gente tenha Deus, que a gente confie em Deus, a gente sempre vai ficar com o pé atrás em relação a isso. Por mais que sempre foi meu sonho ser mãe, eu fiquei com o pé atrás, eu fiquei com muito medo de engravidar de novo e passar por tudo de novo. Assim, hoje eu não posso falar pra vocês que eu tô tranquila com a minha gravidez atual. Eu não estou tranquila, mas eu tô confiando em Deus, porque eu sei que o meu bebê é fruto de muita oração. Eu vou contar aqui também pra vocês nesse vídeo tudo o que aconteceu nesse meio tempo que nós decidimos voltar a tentar engravidar. Gente, a gente passou por muitas coisas. Vários médicos falando pra gente que seria algo impossível, mas o impossível pro homem é possível pra Deus, né, gente? Porque a última palavra sempre vem de Deus. Depois da perda de 2022, eu cancelei meu convênio e falei que eu não queria mais saber de gravidez, eu não queria mais saber de nada e seguir minha vida normalmente. Só que quando vai fazer acho que 2 anos, o Benzinho chegou em mim e falou assim: e aí, vida, você acha que agora já tá na hora da gente tentar de novo, não sei o quê? Aí eu fiquei com meio assim, com o pé atrás, mas fui lá e refiz um convênio junto com ele. Aí fizemos o convênio e eu comecei a procurar médicos, tanto pra mim quanto pra ele, pra gente poder passar, pra fazer acompanhamento e tudo mais, pra ver como é que estavam as coisas, né? Começamos a passar nos médicos, fazemos os exames necessários e aí veio a primeira bomba. Aí vocês me perguntam, qual foi a primeira bomba? Tipo assim, gente, a gente começou a fazer vários exames, isso, aquilo, outro. Tanto a fertilidade dele quanto a fertilidade minha estava péssima. Péssima, péssima, péssima. Eu falei pra ele, não é uma boa hora, não é um bom momento. Vamos seguir nossa vida como se nada tivesse acontecido, vamos se cuidar e vamos deixar no tempo de Deus e seja o que Deus quiser. Beleza. Quando foi no início desse ano de 2025 não. No início de 2024, ele falou, vida, vamos tentar? Aí eu tava com o pé atrás de tentar. Só que eu não queria falar pra ele que eu tava com medo de tentar, porque na minha cabeça iria dar errado, isso, aquilo, outro. Beleza. Qual foi a primeira bomba? A bomba da fertilidade dele e da minha fertilidade. E aí, gente, seguimos a vida. Quando foi o início desse ano, de 2025, a gente decidiu refazer todos os exames de novo. E aí veio a segunda bomba. O que seria essa segunda bomba?
Eu descobri que eu não estava ovulando mais, gente. Eu simplesmente não estava ovulando mais. Por quê? O que acontece? Eu descobri que eu estava com um mioma no útero. E como eu descobri? Primeiro eu desmaiei em casa. E aí, depois que eu desmaiei, eu fui procurar novamente o ginecologista, né? E graças a Deus, Deus sabe o momento certo para todas as coisas, né? Eu consegui achar um médico maravilhoso. Que assim, gente, eu comecei a fazer exames que eu nunca tinha feito na minha vida. E aí eu descobri que eu tava com um mioma no útero. E por conta desse mioma, eu estava menstruando várias vezes por mês. Então, consequentemente... E aí, gente, devido a todos esses fatores de menstruar várias vezes por mês, a minha fertilidade abaixou horrores. Minha fertilidade estava como se eu tivesse 62 anos, vai. E eu tenho 29. Tipo, tava muito péssimo. Muito, muito péssimo. Pra uma pessoa da minha idade. E aí, isso começou a me preocupar demais. E aí, meu ginecologista falou assim: Monique, tem jeito da gente reverter isso. Aonde está localizado o mioma, você não vai conseguir fazer cirurgia agora, porque senão a gente pode machucar seu útero, e se machucar seu útero, você não vai conseguir mais ser mãe. Ele me falou exatamente com essas palavras. E aí eu entrei em choque, eu falei, meu Deus, e agora? Entrei em desespero, porque assim, poderia ser que eu fizesse um tratamento e ficasse tudo bem, mas também poderia ser que não desse certo, né? E aí ele me deu a opção de voltar a tomar anticoncepcional durante 3 meses pra gente tentar regular o ciclo menstrual pra ver se eu iria voltar a ovular e consequentemente melhorar a minha fertilidade. Aí eu fiquei com o pé atrás, eu queria procurar outro ginecologista, eu queria procurar uma segunda opinião. Só que eu falei assim, não, eu já achei esse médico, ele já me passou bastante exame, então vou continuar com ele. Fui lá e comprei o anticoncepcional que ele mandou eu comprar e tomar 3 meses. Beleza, gente. Comecei a tomar o anticoncepcional. Firme e forte. Nas primeiras semanas foi horrível, porque fazia muitos anos que eu não tomava anticoncepcional. Então, tipo assim, eu tive várias reações. De tipo, me dá crise de enxaqueca, me dá enjoo. Foi reações assim como se eu tivesse realmente grávida, mesmo eu não estando grávida. E aí... eu tava querendo desistir, eu falei, eu vou desistir, não vai dar certo isso pra mim, isso não é pra mim, Deus já tá me mostrando que eu não vou conseguir. Esses eram os meus pensamentos, porque só quem é tentante sabe e vai entender o que eu tô falando. E aí, se passaram esses 3 meses tomando anticoncepcional, e lembrando, gente, eu tava com um mioma no útero. Beleza. Passou os 3 meses, eu fui refazer todos os exames que o médico tinha me passado. Eu voltei a ovular, voltei a ter período fértil. Mas aí o que aconteceu também? Apareceram mais 3 miomas no meu útero. Aí no total, 4 miomas no meu útero. 2 fora e 2 dentro. E assim, esses que estavam dentro, que estavam... não sei, se Deus já me curou, amém, aceito essa cura. Mas aonde estava a gente não ia conseguir operar. E o médico falou pra mim que era possível engravidar, mesmo com esses 4 miomas, esse, aquilo, outro. E nisso, o Benzinho foi fazendo acompanhamento também. Começou a fazer reposição hormonal. E aí eu descobri que eu estava com uma anemia fortíssima devido à quantidade de sangue que eu tinha perdido por conta dos benditos dos miomas. Me deu uma anemia muito forte que eu tive que começar a tomar várias vitaminas para poder repor as vitaminas. E nisso, nesses meses passando e os meses passando e eu ficando cada vez mais triste, mais angustiada. Sim, gente, além da anemia, eu fiquei com falta de vitaminas no corpo. Eu tava ficando com muito sono, meu cabelo tava caindo horrores. Eu não entendi o porquê que eu tava daquela situação. Aí eu precisei fazer exame também pra ver quais vitaminas estavam faltando no meu corpo, além da anemia. Aí eu descobri que faltava B12, vitamina D, várias vitaminas.
E aí, o que eu fiz? O médico me deu uma receita e eu comecei a fazer essa reposição de vitaminas, tomar direto. E fiquei firme na academia, gente, na academia, no CrossFit. Fiquei focada, de verdade, assim. Eu nunca tinha focado igual eu tinha focado agora. E olha como que é as coisas, né? Eu tava esgotada, eu já não aguentava mais. E há 3 semanas antes de eu descobrir a gravidez, eu tive um sonho que eu estava amamentando. E é assim, gente, é tão bom você ter um sonho maravilhoso com uma coisa que você sonha assim, sua vida inteira. O meu sonho foi tão maravilhoso, mas quando eu acordei eu fiquei tão mal, porque eu acordei e fui procurar o bebê que eu tava amamentando e eu não achei. Gente, só quem é tentante vai entender o que eu tô falando agora, cara. Como é difícil você sonhar, no sonho você ama tanto a criança e quando você acorda, cadê a criança? É um negócio muito louco mesmo. E aí, fiquei bem triste. E sonhei com o nome Olivia. E é assim, gente. No domingo, alguns dias antes de eu descobrir a gravidez, eu tive uma oração bem sincera com Deus, igual eu tô falando aqui com vocês agora. Uma oração que eu só sabia chorar. Chorar. Assim, gente, eu só falava, Deus, eu não aguento mais. Eu já entendi que eu não sou capaz. Já entendi. E eu só sabia chorar. Falei, eu não aguento mais, Deus. Se eu tiver grávida, me revela, Senhor, através de sonho. Se eu não tiver grávida, que desça logo pra mim, que eu pare de ficar com essas paranoias na cabeça, porque eu já tô ficando doida. Porque eu fiz, nesse meio tempo, vários testes. E todos os testes deram negativo. E aí eu falei, eu não aguento mais de verdade. E chorei muito. Depois, no outro dia de manhã, acordei, fui trabalhar, não sonhei com nada, de segunda pra terça. Fui trabalhar, vivi a vida normalmente. Essa minha oração foi de domingo pra segunda. E eu não tive sonho com nada, não sonhei com nada. Até aí tudo bem, fui trabalhar, trabalhei o dia inteiro normal. Fui de moto, inclusive. E aí, de segunda pra terça, não. De segunda pra terça, eu tava dormindo e sonhei que eu tava entrando no quarto, que agora vai ser o quarto do bebê. E eu chegava na porta do quarto, a porta tava pintada de branco e tinha Olivia escrito na porta. Segunda vez sonhando com o mesmo nome. E não, gente, eu não tenho preferência. O que Deus mandar pra mim, eu vou me sentir muito feliz, muito grata e muito honrada. E eu acordei 5 horas da manhã sem despertador nenhum. E assim, a minha irmã Mayara tinha me dado um teste, já tinha um bom tempo. E ela falou, você só vai fazer esse teste quando você tiver certeza absoluta que você tá grávida. E aí, gente, eu acordei, fui no meu guarda-roupa, peguei o teste, fui pro banheiro fazer o teste. Fiz o teste, mas na minha cabeça crente que ia dar negativo. Porque eu já tive muitos negativos nesse meio tempo de tentante, né? E assim, a gente começou a tentar em janeiro. Nós estamos em outubro. Outubro não, gente. Estamos em novembro. Eu descobri a gravidez em outubro. Foi esse tempo todinho. Fiz vários testes e deram negativo. Quando eu olhei pro teste, gente, a segunda linha tava subindo. E eu comecei a ficar desesperada, porque eu pensei que eu tava tão doida, que eu tava enxergando linha onde não tinha. E aí eu comecei a chorar. Não deu nem pra fazer uma surpresa pro Benzinho, gente, porque eu comecei a chorar muito. Ele acordou. E aí eu tive que falar. Falei pra ele falou, vida, tu tá dormindo, vai dormir, vida. Tá sonhando, vida. Dorme mais um pouquinho, daqui a pouco tu vai trabalhar. Ele falou assim, fique em paz, não sei o quê. Aí, beleza. Esperei dar o horário de trabalhar, fui trabalhar e comprei mais 3 testes, porque eu sou dessas. Mas esse aqui, gente, foi o primeiro teste que eu fiz. Ficou bem clarinho mesmo.
quase imperceptível. Mas na hora que eu vi que tava saindo a segunda linha, eu já fiquei, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Aí depois disso eu comprei mais 3 testes, igual eu falei pra vocês, né? Porque assim, gente, a gente sonha tanto que quando a gente vê, a gente não acredita, né? Aí, esse foi o segundo teste que eu fiz. A linha já ficou mais escura, tá vendo? E aí depois eu fiz o terceiro teste, que também ficou bem mais fortinha a linha. E comprei finalmente esse teste que era meu sonho, mas apaga tão rápido, gente. Sério, não sabia que apagava tão rápido. Em 3 dias o teste apagou. Esse aqui. E eu descobri que eu estava de 4 semanas. E assim, gente, além desse bebê que está no forninho agora ser um bebê arco-íris, ele é um bebê fruto de muita oração. Só Deus sabe o quanto eu já chorei com a minha mãe, com meu pai. E meus pais iam pro monte, fizeram um propósito pra mim conseguir engravidar. E assim, Deus é muito fiel, gente. Deus é fiel demais. Graças a Deus e graças a eles que deu tudo certo. Deus é muito maravilhoso, gente. Muito maravilhoso mesmo. Gente, falar pra vocês. Esse é o primeiro trimestre de gestação. Tudo cansa. Tudo cansa de verdade. Até gravar um vídeo. Porque é como se eu tivesse correndo uma maratona. Mas eu tô muito feliz. Muito feliz e muito grata. Porque além de ter Deus na minha vida, eu tenho um pai e uma mãe que, graças a Deus, sempre torceram por mim, sempre oram por mim e sempre vão estar aqui pra mim, por mim, pelas minhas irmãs. Sou muito grata, de verdade. Só tenho que agradecer a Deus e a minha família. Benzinho também. Graças a Deus a gente conseguiu. Graças a Deus deu tudo certo.